Boa tarde, pessoal. Então, olha só, como a participação aqui nas aulas do Google Meet tem sido muito decadente. Semana passada eu dei aula a 2 pessoas, semana atrasada, aliás, então essa semana eu vou trabalhar com vocês só aqui mesmo, certo? E na semana que vem eu vou mudar. Trabalho com vocês no Google Meet e com os de manhã, só o vídeo mesmo. Então, olha só, nosso tema de hoje é educação física. Vamos falar sobre esporte, mais especificamente o futebol. O que é o esporte, né? O que vocês imaginam que seja esporte? Comentem aí nos comentários do YouTube. Quais as principais características do esporte? Comentem também aí, que já é uma parte da atividade. E quais os benefícios do esporte? Além de qual o lado ruim do esporte. Essas 1, 2, 3, essas 4 questões aí vocês vão responder nos comentários do vídeo. Primeiro, nós vamos explicar aqui agora o conceito, né? Há 3 condições a serem consideradas no desenvolvimento de uma definição de esporte. O esporte refere-se a tipos específicos de atividades. O esporte depende das condições sob as quais as atividades acontecem. E o esporte depende da orientação subjetiva dos participantes envolvidos nas atividades. Diante dos aspectos que envolvem o conceito de atividade física e esportiva e demais elementos, podemos definir esporte como esporte é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas, por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Ou seja, ele é institucionalizado por quê? Porque ele requer regras. E ele envolve o esforço físico, obviamente. É uma atividade física, é uma prática física, né? E essa motivação, ela é tanto a fatores internos quanto externos. O futebol. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo no futebol. O futebol já foi um ritual de guerra, mas o modelo que conhecemos hoje foi organizado na Inglaterra, em 26 de outubro de 1863. Essa é a data da fundação da Football Association, em Londres. No Brasil, Charles Miller introduziu oficialmente o esporte em 1894, no Rio de Janeiro. A prática, contudo, é muito antiga, com registros na China, Japão, América pré-hispânica, Grécia, Roma e Itália. Então, para vocês verem aí que o futebol, a história dele é bem extensa. Na China, por volta de 2.600 anos antes de Cristo, um ritual denominado Tsu-Tsu consistia no uso da cabeça do chefe de inimigos por parte das tribos dos vencedores, com uma bola a ser chutada pelos vencedores. Os guerreiros acreditavam que, pelo pé, assimilariam a inteligência, valentia, força, habilidade e liderança do inimigo. Relatos semelhantes são encontrados na Europa medieval no século X, na Inglaterra. Também por volta de 2600 a.C., começa no Japão a prática do Kemari, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, levando plasticidade, delicadeza e elegância. Essa cerimônia ainda existe no país. Celebra o autoconhecimento, a automeditação, o autocontrole e a autoaprendizagem. Serve ainda de base para a disciplina. No período compreendido entre 1200 e 1600 a.C., a América pré-hispânica inicia a prática do tlachtli, jogado com uma bola de borracha dura, cuja finalidade era representar a batalha entre a luz e a escuridão. Ao fim da disputa, um dos jogadores era decapitado, seu corpo colocado ao lado do campo e o sangue usado para purificar o espaço. Futebol como esporte da aristocracia. Menos violento eram os episquiros e os harpastum, praticados na Grécia a partir do século IV a.C. Em Roma, as disputas eram marcadas pelo jogador que deveria, com os pés, levar a bola até o lado adversário.
O esporte era reservado aos aristocratas. Cadê? Me perdi. Mas o povo estava liberado para a prática das festas para homenagear Baco, o deus do vinho. Mais parecido com o modelo praticado nos dias de hoje, o cálcio histórico era praticado na Itália, no século XIV, pela nobreza. Então, vejam só, observem aí que essa questão do esporte era praticada apenas por aristocratas. Ao povo ficava apenas quando se fosse para comemorar alguma homenagem a Baco, deus do vinho. Os jogadores deveriam respeitar um espaço de 120 metros por 180 metros, marcados por balizas de madeira nas extremidades. As equipes tinham entre 25 a 30 integrantes cada. Vejam só o absurdo de gente que tinha, né? Nesse modelo de esporte. Dá para se ver pelo tanto de pessoas que era extremamente, como é que eu posso falar? Violento. Geralmente, o objetivo do jogo era fazer a bola atravessar a trave do adversário. Foi este o modelo levado para a Inglaterra no século XVII, por partidários de Carlos II, exilados na Itália. A Inglaterra regulamenta o futebol. Em solo inglês, o futebol foi regulamentado como maneira de organizar as regras surgidas e seguidas nos diversos colégios, onde era praticado entre os anos de 1810 e 1840. Assim, em 1863, uma reunião a Freemasons Tavern, sediada na Great Queen, organizou a prática. Na ocasião, 11 colégios participaram da discussão. Esta seria a explicação do porquê deste ser um número de jogadores definido para cada uma das equipes em campo. Aqui vocês entendem a questão de ter 11 em cada lado, né? Está explicado justamente aqui. O futebol no Brasil. No Brasil, a primeira agremiação que teve futebol incluído foi o Clube Brasileiro de Cricket. Isso aconteceu em 1880, no Rio de Janeiro, mais precisamente na área delimitada pelas ruas Carlos de Campo, Pinedo e Paissandu, no Flamengo. Na data de fundação, até 1886, o clube atraía por volta de 3.000 pessoas. Foi, contudo, o descendente de ingleses Charles Miller, que introduziu oficialmente no Brasil o futebol no Brasil. Miller nasceu em 1874 e em 1894 retornou ao país da Inglaterra, onde fora estudar. Na bagagem trouxe 2 bolas de futebol, 2 uniformes completos, uma bomba e uma agulha. Então, essa informação é extremamente importante que eu quero que vocês aprendam, que quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller. Na mesma época, o professor alemão Hans Nublin fundou em São Paulo o Sport Clube Germano, hoje Pinheiros, e o carioca Oscar Cux funda o Fluminense Futebol Clube. Cux organizou em 1º de agosto de 1901 a primeira partida de futebol do país no Rio Cricket e a Associação Atlética em Niterói. Em campo, uma equipe de brasileiros enfrentou o time de jogadores ingleses. A partida terminou empatada de 1-1. A partir de então, Miller e Cux passam a incentivar a criação de clubes em São Paulo e Rio de Janeiro, promovem partidas e disseminam esporte pelo país. Uma informação que eu achei importante trazer para vocês é que o futebol, o esporte era proibido aos negros. E por quê? Justamente por essa questão da escravidão, né? E o racismo já era desde essa época. No início, o futebol era proibido aos negros, recém-libertos em 1888. Mesmo eles não sendo mais escravos, eles não podiam. Somente em 1888, a Federação Brasileira de Esportes, FBS, autorizou os clubes e entidades regionais a aceitarem os negros.
Ainda assim, em 1921, houve proibição de maneira informal das participações de atletas negros na equipe do Brasil, que disputaria o Campeonato Sul-Americano na Argentina. Além dos atletas, os integrantes da delegação também não podiam ser negros. Historiadores apontam que o governo e os clubes justificaram a medida para evitar manifestações racistas na época. A primeira equipe a permitir negros foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, que conquistou o Campeonato Carioca em 1923. E aí o que aconteceu? Os outros clubes viram que dava certo e acabaram também aceitando negros em outros clubes. Beleza? Então é isso. A atividade que vocês vão fazer é resumir todo esse slide e responder as primeiras questões que eu fiz lá, essas aqui, ó. Cadê? E mandar copiado, viu? Tudo copiado. Vão responder essas aqui nos comentários do vídeo e fazer um resumo desse slide e criar 5 questões. Beleza? É isso, abraço, fiquem com Deus.